Você já percebeu uma coisa curiosa? Quanto mais você corre atrás de algo, mais aquilo parece fugir de você. Quanto mais você tenta agradar alguém, mais essa pessoa se afasta. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas parecem sair do controle. Parece injusto, não é? Mas existe uma explicação para isso. Existe uma lei psicológica que poucas pessoas conhecem, mas que pode estar sabotando a sua vida nesse exato momento. Essa lei se chama Lei do Esforço Inverso. Ela explica por que forçar demais algo pode fazer exatamente com que o contrário aconteça. Mas no vídeo de hoje você vai descobrir três coisas. Porque quanto mais você tenta controlar algo, mais você perde o controle. Como o seu cérebro reage quando você perde o controle. E também como você pode usar essa lei do esforço inverso para destravar a sua vida de uma vez por todas. Porque entender esses três fatores pode mudar completamente a forma como você lida com seus objetivos. Desde pequenos, nós aprendemos que quanto mais nos esforçamos, mais resultados a gente vai ter. Nós sabemos que, em muitos casos, isso é verdade. Mas existe um tipo de esforço que ele gera o efeito ao contrário. Isso acontece quando você tenta controlar algo que deveria acontecer naturalmente. Por exemplo, quando você tenta muito dormir e o sono não vem, ou quando você tenta muito lembrar de algo e a memória bloqueia. Mas quando você relaxa, de repente isso acontece. Isso se dá porque o excesso de esforço, ele cria uma tensão mental e emocional. E é essa tensão que bloqueia o fluxo natural das coisas, entende? Agora nós vamos entender o que acontece dentro do seu cérebro. Quando você se esforça de forma excessiva para controlar algo, seu cérebro ativa um sistema chamado sistema de ameaça. E ele está ligado à amígdala cerebral, responsável por detectar o perigo. E quando o seu cérebro percebe que você está pressionado por um resultado, ele entende aquilo como uma situação de risco. E o que ele faz? Ativa o modo de sobrevivência. E nesse estado acontecem três coisas importantes: o aumento da ansiedade, a queda da criatividade e a dificuldade de raciocínio. Ou seja, justamente as habilidades que você precisa para resolver os problemas diminuem. Por isso que quanto mais você tenta não errar, mais você erra. Quanto mais você tenta se concentrar sob pressão, mais você se distrai. Quanto mais você tenta controlar suas emoções, mais elas explodem. O seu cérebro, ele entra em um conflito interno. Esse esforço ativa o alerta mental. Quanto mais você força um resultado, mais o seu cérebro entra em um conflito interno. Isso porque uma parte do seu cérebro quer muito que algo aconteça, mas a outra fica com medo de errar, fracassar ou perder o controle. Esse conflito gera resistência, e é justamente essa resistência que trava os resultados. Mas então surge uma pergunta: se esforço demais atrapalha, será que nós devemos parar de tentar? Não, a chave ela está em se desapegar do resultado. Você deve fazer o que precisa ser feito, mas você não deve ficar emocionalmente dependendo do esforço imediato, entende? Você deve agir, mas não forçar uma situação. Deve se dedicar, mas não se torturar mentalmente. Porque quando você faz isso, o cérebro ele entra em um estado chamado estado de fluxo. E nesse estado, a sua criatividade aumenta, sua concentração melhora e a ansiedade diminui. E os resultados aparecem com muito mais facilidade. Então, se você quer destravar a sua vida, tenha em mente que você deve fazer o seu melhor, mas não se prender desesperadamente ao resultado. Confie no processo, continue agindo e permita que as coisas aconteçam no tempo certo. É quando você solta um pouco o controle que as coisas começam a se alinhar. É quando você para de lutar contra tudo que a mente encontra um espaço para funcionar com clareza. Então, se você sente que está travado em alguma área da vida, talvez não seja falta de esforço. Talvez você esteja se esforçando demais para controlar algo que precisa de mais leveza, confiança e fluxo. Às vezes, o que a mente precisa é de uma nova forma de enxergar as coisas. Dê uma olhadinha em alguns livros que eu deixei na descrição do vídeo. Algum deles pode abrir a sua mente para uma nova forma de pensar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a sua mente, deixe o seu like e se inscreva no canal. E comente aqui embaixo: você já percebeu a lei do esforço inverso acontecendo na sua vida? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo.